Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Depois de alguns dias de férias, estamos de volta. Obrigado, por essa oportunidade, à igreja, e agradecer especialmente ao nosso Deus pelo descanso. Como é bom sair com a família, viajar, mas também retornar é muito bom. Meus irmãos, eu queria pensar com vocês nesta noite no Salmo de número 104. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos usar os versículos 33 e 34, com ênfase no 33. A nossa versão, que está projetada, diz assim: cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Tem uma versão, que é a do Strong, que diz um pouco diferente, mas nada assim muito radicalmente diferente, que diz assim: cantarei ao Senhor enquanto viver. Louvarei ao meu Deus durante toda a minha vida. A minha meditação a seu respeito será agradável. Eu me alegrarei no Senhor. O ano de 2025 está no seu início. Apenas alguns dias, 19 dias. Eu não sei quais são seus planos e metas. O que você está pensando para este ano? Mas Deus sabe. Deus conhece o que você já planejou e o que você também não planejou. Entre as outras coisas planejadas, não pode faltar na sua vida em 2025 ou em qualquer outro ano que virá um plano espiritual. Não pode faltar. E neste plano tem de se inserir, tem de se incluir uma boa música. Cânticos de louvores, intimidade com Deus, adoração sincera, volta à palavra, busca de sabedoria bíblica, maturidade cristã. Eu diria também, muita gente boa na sua convivência, muita gente boa na sua vida. Presença constante e atuação no corpo de Cristo, que é a igreja. Isso não pode faltar. É bem possível que sem estas coisas, a mesmice continuará fazendo parte da vida de muitas pessoas. A mesmice tomará lugar na nossa vida. Por fim, em 2025, certamente não poderá faltar a alegria que vem do Senhor quando nós nos aproximamos dele com cânticos de louvor e adoração. Meus amados irmãos, o Salmo de número 104 é um companheiro íntimo do Salmo de número 103. A primeira e a última linha dos dois salmos, especialmente a primeira, tem a mesma conotação hebraica, cuja ideia central é: minha alma louva, bendiz, glorifica ao Senhor. Mas se nós fizermos, meus amados irmãos, uma leitura atenta e mais cuidadosa desses dois salmos, mesmo que os dois tenham como ênfase o louvor a Deus, devemos aprender e apreender uma diferença substancial existente nos dois textos. Se os irmãos voltarem aí no Salmo de número 103, os irmãos verão que o texto começa da mesma forma, como eu já falei. Mas tem aqui
uma diferença em todos os dois textos, que é muito significativa para nós. O Salmo de número 103 louva ao Senhor pela obra da redenção, pela obra redentora. Ou seja, o Senhor é reconhecido como aquele que salva, como aquele que liberta, e liberta as nossas vidas. Porque o plano de Deus para cada um de nós é a eternidade com Ele no céu. Mas a ênfase desse salmo é o louvor por essa redenção que nós obtemos no Senhor. Então, nesse salmo de número 103, nos versículos de 8 a 10, o salmista nos esclarece a respeito dessa obra redentiva de Deus. Ele diz assim, ó: o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não permanecerá irado para sempre, nem reterá a sua ira perpetuamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Esse é o Deus que é digno de louvor. Esse é o Deus que nós cantamos louvores a Ele. Já no Salmo de número 104, os irmãos podem acompanhar aí, tem relevo também o louvor ao Senhor, ao Deus eterno, ao Senhor eterno. Mas a ênfase do louvor aqui não é a obra mais da redenção, mas a obra da criação. É a ação criativa de Deus no caos que existia. Ou seja, Deus é louvado por sua obra criadora e por sua ação criativa em tudo que existe no mundo. Então, meus amados irmãos, vamos nos atentar para a maneira que o salmista deixa esta compreensão para nós, aqui e agora. Portanto, no Salmo de número 104, o salmista bendize ao Senhor pela obra da criação, uma vez que as coisas criadas demonstram a grandiosidade de Deus. A grandiosidade do Criador, que é o Senhor, que na linguagem bíblica é o Adonai, o Todo-Poderoso, a fonte de tudo que existe, a causa daquilo que veio a existir. Esse é o Adonai, o Todo-Poderoso. Nos versículos, então, de 1 a 9, o salmista exalta a grandeza e a majestade de Deus. Ele descreve esse Deus Criador como magnificente, como um Deus vestido de glória e majestade, um Deus que é todo-poderoso e infinito. Então, o foco desta abordagem do salmista é, de fato, a grandiosidade do Senhor e o poder criador do nosso Deus. E ele destaca, então, a supremacia desse Senhor sobre todas as coisas que Ele mesmo criou. Ou seja, Deus é sublime, incomparável, infinito em tudo que Ele é e realiza. E aí a gente poderia até ver aqui, meus irmãos, se os irmãos observarem bem, olha que coisa interessante no versículo 2 deste Salmo de número 104. O texto é poético e diz assim: coberto de luz como um manto, tu estendes o céu. Então aparece luz e aparece céu. É como se o autor do Salmo estivesse revivendo o ato criativo de Deus lá no Gênesis. E ele retoma cada coisa da criação feita por Deus e traz aqui nesse Salmo. E ele fala aqui da luz, mas também do céu. E o texto diz que o céu é como uma cortina. Então, luz e céus, versículo 2. A firmeza da terra, no versículo 5. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Claro que há catástrofe. Evidentemente que acontecem muitas coisas que a gente fica meio pasmo.
sem saber por que está acontecendo, mas Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele estabeleceu a terra com um firmamento forte, com um fundamento inabalável, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas o texto fala de abismo, fala de sustento dos animais, fala do sol e da lua, fala de tudo aquilo que Deus criou, e eu não vou entrar nesse detalhe aqui, depois os irmãos verifiquem no texto, por favor. Então essa é a primeira visada do salmista, a grandiosidade de Deus na obra da criação. Mas o salmista tem uma segunda visada muito interessante nesse texto. Primeiro do versículo 1 a 9 nós já falamos, agora dos versículos 10 ao 23, o salmista bendize ao Senhor, porque Deus, o Senhor, o Adonai, o incriado, o eterno, Ele é generoso. Então o salmista bendize ao Senhor pela generosidade do Pai eterno, a generosidade na criação. Então o salmista descreve que o Senhor proveu água, alimento, sustento para todas as criaturas feitas por Ele. Aqui, meus amados, o foco é o cuidado e a provisão de Deus para tudo que existe. Isso demonstra bondade e fidelidade de Deus, mas também a sua grande generosidade com os seres criados. Isso nos atinge. E nos atinge de maneira completa, porque nós precisamos da providência e do cuidado do Senhor todos os dias. Imagine, meu irmão, se aquele planejamento que eu falei, que você fez, que você intencionou, talvez que tenha colocado no papel, se faltar a providência de Deus, nada vai acontecer, nada vai se realizar. Nos versículos 10 a 14, declara-se a generosidade do nosso Deus. Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu repouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Meus amados, o pão de cada dia vem das mãos do Senhor para as nossas mesas. É o Senhor que nos sustenta. Por isso que Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Mas o salmista tem uma terceira visada ainda nesse texto. Então, portanto, o Salmo de número 104 tem 3 divisões assim muito especiais. A primeira, a grandiosidade. O segundo, a generosidade. E a terceira, visada do salmista, é a elevada sabedoria do Senhor na obra da criação. Veja, meus amados, por gentileza, no versículo de número 24. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Como nosso Deus é sábio. Nessa última sessão, meus irmãos, há o reconhecimento da ordem e da harmonia estabelecidas por Deus em tudo que existe. E é por isso que o salmista se propõe a cantar e a louvar durante toda a sua vida. E aqui eu fico com uma pequena dúvida, meus irmãos. Se o salmista encontrou razão para louvar a Deus, para cantar louvores ao Senhor, nós não devemos fazer isso também? Nós fomos criados exatamente com este propósito.
Quando nós pensamos naquilo que Deus fez, naquilo que Ele é, no poder que Ele tem, toda a dúvida vai embora, porque nós sabemos que nós somos criados para a honra e glória do nosso Deus, tal como o salmista reconheceu. Mas, meus amados irmãos, é isso que nós devemos fazer. E para entendermos a razão de existirmos, é interessante nos atentarmos também para o texto que o salmista nos oferece, nos versículos 33 e 34. Esse é o nosso desafio agora. Portanto, o salmista diz, olha, cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus durante toda a minha vida, a minha meditação a seu respeito será agradável, eu me alegrarei no Senhor. Meus irmãos, aqui tem algo que me chama muita atenção. Deus é incomparável, totalmente sublime, perfeito e onipotente, soberano. Nós, frágeis, criaturas limitadas, vulneráveis. Mas observem, meus irmãos, que a nossa fragilidade, que a nossa vulnerabilidade são um problema só para nós, não para o Todo-Poderoso. A nossa fragilidade não é um problema para o Senhor, que merece todo louvor e toda glória. Mas mesmo na nossa fragilidade, na nossa fraqueza, e Ele totalmente gracioso e bondoso conosco, fiel, leal, Ele nos criou e nós somos tecidos para louvar e engrandecer o seu nome. Como eu falei, meus amados irmãos, já que existe uma relação do Salmo 104 com o 103, volte lá no Salmo 103, por gentileza, nos versículos 13 a 15. Olha como que Deus nos trata. Olha como que Deus se relaciona com cada um de nós. Olha como que Deus afirma o seu maravilhoso amor, o seu cuidado para conosco. O salmista então demonstra que o Senhor age como um pai que é perfeito em sua completude e totalidade. Ou seja, Deus como pai não é como eu, não é como nenhum de nós aqui, porque Ele é perfeito. Mas o salmista declara isso de uma maneira tão extraordinária que ele diz assim, olha, como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Aí vem esse paralelo entre quem Ele é e o que nós somos. Diz o texto, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. É isso que cada um de nós é, nada mais do que pó. E às vezes a gente se esquece disso quando compra uma roupa nova, uma sandália da marca X. A gente se esquece disso como compra um carro turbinado, da marca tal. A gente se esquece que a gente é pó. A gente coloca entre parênteses que nós somos um pedacinho de barro. Que Deus deu vida, que Deus soprou fôlego de vida e que Ele cuida de nós. E a nossa fragilidade então continua aqui no texto. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva. Muitas vezes acaba muito rapidamente. Nós passamos por essa vida. Como a flor do campo, assim ele floresce. Nossa fragilidade e nossa fraqueza são um convite para que nós dependamos do Senhor em todos os momentos. Essa é a única forma,
É a única maneira, a única estratégia que a gente tem para viver uma vida que agrada ao Senhor aqui. É confiando nele, é deixando que ele cuide de nós. O que a gente aprende aqui, meus amados irmãos, é que Deus não deseja que nenhum de nós seja super-homem ou super-mulher. Nada disso. O que Deus quer é que a gente seja gente de carne e osso. Mas gente que decide caminhar ao lado dele. Mesmo sendo frágil, mesmo sendo vulnerável, mesmo carregando fraqueza, às vezes doenças de qualquer natureza. É por isso que nesse salmo, nos versículos 33 e 34 do Salmo 104, reforça-se a ideia de um ser humano cujo propósito mais especial é viver para cantar e louvar ao Senhor. Meus irmãos, iniciei falando de planos. Planos para 2025, quem sabe para a próxima década. Mas isso pode se transformar num propósito, e deve, mas isso não elimina a nossa fraqueza, não diminui a nossa fragilidade. Mas nós precisamos viver com um propósito. E o salmista nos ajuda a construir isso. Viver com este propósito, por mais que não elimine a nossa fragilidade, isso nos fortalece, torna a nossa vida mais rica, mais leve, ameniza as nossas dores, abre novas perspectivas, novos horizontes, nos dá boas e significativas estratégias para nós continuarmos caminhando, define o nosso propósito espiritual, que deve durar toda uma vida. E a vida toda. Então, voltemos aqui para os versículos 33 e 34. Veja como que o salmista, meus irmãos, articula em alinha aqui algumas coisas muito interessantes. Então, nessa articulação que o salmista faz, a gente pode colocar da seguinte maneira. Então, ao articular, ele traduz aqui nas expressões que ele usa, quem é o Senhor? A quem ele cantava? O que o Senhor criou e para que criou? Com aquilo que o salmista era. E o salmista nada mais era do que um ser humano que tinha um propósito, que entendeu qual era o seu propósito de vida. Então essa articulação, ela pode ser entendida e compreendida no versículo 33. Então nesse versículo 33, meus amados irmãos, a parte A tem 3 expressões muito importantes aqui. Cantarei, Senhor e viver. Está muito claro no texto aí, ó. Cantarei, o substantivo Senhor e a expressão viver. Mas tem um detalhe muito importante aqui, super relevante aqui nesse texto. A parte A desse versículo 33, ela não pode ser separada em hipótese alguma da parte B desse versículo. Porque existe um nexo existente aqui. Os termos dessas duas partes, da parte A e da parte B, eles se completam e se complementam. Olha para os irmãos terem uma ideia aí. Ó. Vamos comigo aqui, meus amados. Olha, pega a sua Bíblia aí. Ó. Cantarei tem a ver com louvarei. Na parte A aparece o cantarei e na parte B aparece louvarei. Tem essa sintonia aí. A palavra Senhor, que vem logo em seguida, tem a ver com a expressão meu Deus, ou com Deus. Senhor aqui é Adonai, Deus aqui é Elohim. Tem essa sintonia também. A palavra viver tem a ver com vida.
Então, esses elementos, esses 3 conceitos que aparecem na parte A, têm um alinhamento, uma articulação muito estreita com a parte B, nessa perspectiva que eu apresentei para os irmãos. Então, isso precisa ficar claro para nós aqui. Então, meus amados irmãos, ao lermos e meditarmos nesse texto, nós precisamos entender que existe uma progressividade entre as partes A e B do texto. No versículo 33. Mas, ao mesmo tempo, existe também uma profundidade enorme nas expressões utilizadas pelo salmista. Pois o que está em jogo aqui, meus irmãos, é a dimensão testemunhal da vida daquele que foi inspirado por Deus para escrever o Salmo 104. Então tem uma dimensão testemunhal cuja referência é o andar com Deus e desenvolver uma vida de louvor e adoração constante ao Senhor. Se não fizer isso, tem alguma coisa errada. Então vou destacar hoje aqui, meus amados irmãos, somente a primeira expressão, cantarei e louvarei. Depois os irmãos podem fazer todo tipo de reflexão que seja conveniente, apropriada e adequada para o nosso crescimento espiritual. Somente a primeira parte, que é cantarei e louvarei. Beleza? Então vamos lá. Eu já destaquei para os irmãos que a expressão cantarei, da parte A, tem um nexo com o louvarei da parte B. Versículo 33. Então, a expressão cantarei, meus irmãos, é para a pessoa. Aquela pessoa que é sensível àquilo que o Senhor faz. Quando nos falta essa sensibilidade, a gente deixa de cantar. Quando nos falta essa sensibilidade para percebermos aquilo que o Senhor faz, a gente esquece que o perfeito louvor não é da boca para fora, é do coração. Mas, pastor Reinaldo, como assim? O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que o termo cantarei tem uma relação estreita com a atitude de bendizer com a alma. Olha como que o salmista começa o Salmo 103 e o Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. O que é isso? O termo no hebraico é muito significativo para a gente pensar nessa expressão alma. Né? Então, é importante nós nos atentarmos para isso. Alma é a nossa vida toda, é todo o nosso ser, é tudo que a gente é o nosso coração, é a nossa vida na sua completude. Então lá no versículo 1, também no versículo 35, o salmista fala, ele inicia o Salmo 104 e termina o Salmo 134 falando exatamente isso. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ou seja, cantarei ao Senhor enquanto eu viver. E na perspectiva do salmista precisa se conectar à expressão louvarei ao Senhor durante toda a minha vida, pois o louvor é o reconhecimento daquilo que Deus faz, daquilo que Ele é, e Ele sempre faz, e Ele sempre é bom, perfeito e correto. Ele não faz nada errado. Ele não faz nada imperfeito. Ele não faz nada que não seja bom, que não seja agradável, que não seja admirável. Ele não faz nada que possa ferir o seu caráter, porque Ele é bom. Cantarei ao Senhor se conecta também com a pessoa divina. Um ser pessoal, o Senhor. E o salmista reforça o seu compromisso declarando: cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei ao meu Deus durante toda a minha vida. Isto é, este compromisso e esta decisão independem, isso aqui é muito importante, independem do que possa acontecer hoje, do que possa vir a acontecer amanhã,
No ano de 2025, nosso propósito é louvar ao Senhor, é dignificar o seu nome, é honrar a sua palavra, é viver para agradar ao Senhor. Não importa o que aconteça na nossa vida, na nossa existência, precisamos tomar essa decisão de vivermos para louvarmos ao Senhor. Cantarei ao Senhor expressa ainda um envolvimento com a comunidade de fé. Um envolvimento com aquilo que vivemos de verdade, mesmo quando, meus irmãos, ninguém está nos vendo. É fácil demais a gente louvar ao Senhor quando a gente está junto. Mas e quando alguém não está nos vendo? A gente louva mesmo, com o coração inteiro, puro. Mesmo quando alguém não está nos vendo, nós precisamos manter o nosso compromisso de louvor ao Senhor. Nessas duas expressões, cantarei e louvarei, há uma distinção aqui significativa que precisa ser feita. Meus irmãos, não é qualquer canto, não é qualquer música que o salmista estava pensando. Não. Aqui o que o salmista destaca é o canto, é o cântico de verdadeira adoração. E que tem como referência, meus irmãos, o versículo 1 e 35 desse salmo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Por isso o salmista dá testemunho, enfatizando que aquele a quem ele bendizia era alguém especial, alguém poderoso, alguém magnificente, majestoso, de quem e para quem o salmista afirma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, o Deus meu. Se o nosso cântico, se o nosso louvor não forem precedidos por esta confissão, que nós temos um Deus que é todo-poderoso, que Ele é altíssimo, o nosso louvor não é aceito. A nossa música é meramente uma música. Ou seja, nós temos um Deus pessoal, um Senhor que é vivo, o Senhor que se manifesta presença e presente na nossa vida. O Senhor que é dono da vida e de tudo que existe nesse mundo criado por Ele. Essa ideia, meus irmãos, de um Deus pessoal, demarca essa relação importantíssima de entrega do nosso louvor. Porque Deus é um Deus relacional. Ele se relaciona com a sua obra criada, especialmente conosco, feitos à imagem e sua semelhança. Então, o versículo 33 diz exatamente isso. Cantarei ao Senhor enquanto viver. E aqui, meus irmãos, pode ser até no leito de um hospital. Pode ser quando a gente amanhece com uma dor profunda no nosso corpo. Pode ser, meus irmãos, quando a gente tem uma crise emocional. Pode ser, meus amados irmãos, quando algo acontece e nos pega de surpresa a ponto de nos tirar do chão. A gente canta ao Senhor apesar disso. É isso que é cantar ao Senhor enquanto viver. Ou seja, a vida não vai parar para você falar assim, olha, agora eu vou cantar ao Senhor. Da mesma forma que a vida não vai parar para você dizer assim, agora eu vou louvar ao Senhor durante toda a minha vida. Não, você canta e louva, mesmo que aconteça alguma coisa que não seja tão boa. Cantar e louvar tem o sentido da verdadeira adoração. Se forem realizados
com a alma. Bendize, ó minha alma. Por que eu estou dizendo isso, meus irmãos? Porque no hebraico, a alma pode significar a sua vida na totalidade. O que você é, nesse conjunto todo da sua existência. Pode significar também o mais profundo do seu coração, que só Deus conhece. Podemos pensar aqui também na nossa pessoa, na inteireza dela, na integralidade daquilo que nós somos. Podemos pensar a partir da alma como aquilo que nós vivemos durante toda a nossa vida. De certo modo, meus amados irmãos, cantar qualquer música, muita gente pode fazer. Mas louvar e adorar durante toda a vida é para quem conhece e reconhece que tem um Senhor. E esse Senhor não é um Deus qualquer. É o magnificente. É o glorioso. É o majestoso. É o que está sobrevestido de glória. É o que não compartilha e nem divide a sua glória com ninguém. Este é o Deus que nós estamos adorando, que nós estamos louvando. Quero terminar, meus irmãos. Poderia pegar aqui as outras expressões, né? Senhor com Deus, viver com vida. Mas o que o Senhor espera de nós, meus amados irmãos, é que o nosso cântico, que o nosso louvor, não seja também dissociado da meditação que é agradável a Ele. O que é meditar? Meditar é criar um processo de devoção tão profundo que a gente alinhe sentimento, pensamento, reflexão e conduta que agradam a Deus. A gente pensa nesse conjunto todo e se oferece a Deus. É isso que Deus espera de nós. Portanto, o salmista diz: seja-lhe agradável a minha meditação. E ele termina dizendo, então, meus amados, depois de fazer tudo isso, aí sim, eu me alegrarei no Senhor. É isso que nós devemos viver. Que Deus nos abençoe nesta noite.